Hoje vou guiar você sobre como ouvir e discernir claramente a voz de Deus. Imagine estar perdido em uma cidade lotada, desesperadamente tentando encontrar seu caminho, mas incapaz de ouvir a voz do seu guia sobre o barulho e o caos. É assim que muitas vezes nos sentimos quando estamos tentando ouvir a voz de Deus em nossas vidas. Estamos rodeados por tantas distrações, tantas vozes concorrentes, que pode ser difícil discernir qual é realmente a dele. Então, hoje, quero explorar com você como você pode ouvir claramente a voz de Deus. Vou compartilhar com você 3 perspectivas poderosas que ajudarão você a sintonizar a voz do nosso Pai Celestial e desligar o ruído. Também vou orar uma poderosa oração com você em nome poderoso de Jesus. Então, assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. No livro de Jeremias, encontramos uma linda promessa de Deus. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes que você não conhece. Deus está nos convidando a clamar a Ele, a buscar sua voz, e Ele promete nos responder e revelar grandes e poderosas coisas para nós. Mas como fazemos isso? Como ouvimos sua voz claramente em meio a todo o barulho e confusão da vida? Vamos explorar isso juntos e aprender 3 maneiras práticas de ouvir a voz de Deus com clareza. Número 1. Cultivar um coração receptivo. Meus queridos amigos, a primeira chave para ouvir claramente a voz de Deus é cultivar um coração receptivo. No Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola do semeador, onde ele compara nossos corações a diferentes tipos de solo. Mateus 13:3-9 diz: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas ao nascer o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra parte caiu em boa terra, terra boa, e produziu uma colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente nesta parábola representa a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representam a condição dos nossos corações. Se nossos corações estiverem endurecidos como o caminho, ou superficiais como o solo pedregoso, ou sufocados pelas preocupações deste mundo, como o solo espinhoso, teremos dificuldades para ouvir e receber a voz de Deus. Mas se cultivarmos um coração que seja boa terra, um coração que seja macio, profundo e livre de distrações, seremos capazes de receber a palavra de Deus e produzir muitos frutos. Então, como cultivamos um coração receptivo? Primeiro, devemos priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo. No livro dos Salmos, Davi escreve: Assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando ansiamos por Deus como a corça anseia pela água, quando o colocamos como nossa maior prioridade e o buscamos de todo o coração, criamos um solo fértil para que sua voz crie raízes. Isso significa reservar um tempo dedicado todos os dias para a oração, adoração e estudo da sua palavra. Significa escolher colocar Deus em primeiro lugar em nossas decisões, nossos relacionamentos e nossos empreendimentos. Quando fazemos de Deus nossa prioridade máxima, demonstramos nosso desejo de ouvir e seguir sua voz acima de todas as outras. Em segundo lugar, devemos estar dispostos a entregar nossas próprias agendas e ideias. Muitas vezes, chegamos a Deus com nossos próprios planos e expectativas e lutamos para ouvir sua voz porque não estamos verdadeiramente abertos à sua vontade. Em Isaías 55:8-9, Deus diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe quando nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que os caminhos dele são mais altos que os nossos, nos tornamos mais receptivos para ouvir e seguir sua voz. Isso exige uma atitude de rendição, abandonando nossos próprios desejos e confiando que os planos de Deus para nós são bons e perfeitos. E significa estar disposto a obedecer à sua voz, mesmo quando ela nos leva em uma direção que não esperávamos ou desejávamos. À medida que entregamos nossas agendas a Deus, criamos mais espaço em nossos corações para que sua voz nos guie e direcione. Em terceiro lugar, devemos criar espaço em nossas vidas para a quietude e a solidão. Na correria e no barulho da vida moderna, pode ser desafiador encontrar tempo para simplesmente estar quieto e ouvir a voz de Deus. Somos constantemente bombardeados com distrações, desde notificações de redes sociais até intermináveis listas de afazeres. Todas essas coisas podem abafar a voz suave e tranquila de Deus. Mas, ao longo das Escrituras, vemos exemplos de pessoas que intencionalmente se afastaram das multidões para passar tempo a sós com Deus. O próprio Jesus muitas vezes ia a lugares solitários para orar. Como vê quando criamos espaço em nossas vidas para reflexão tranquila e oração, damos a Deus a oportunidade de falar conosco sem distrações. Isso pode significar acordar cedo para passar tempo com Deus antes das demandas do dia começarem, ou fazer uma caminhada solitária na natureza para aquietar nossos corações e mentes. Pode significar jejuar das redes sociais ou outras distrações por um período de tempo para criar mais espaço para a voz de Deus. À medida que intencionalmente reservamos tempo para a solidão e a quietude, criamos um ambiente mais receptivo para ouvir a voz de Deus. Também devemos nos aproximar de Deus com uma atitude de expectativa e fé. Em Hebreus 11:6, a Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência. Quando nos aproximamos para Deus com a confiança de que ele quer falar conosco e que recompensará a nossa busca diligente, abrimos nossos corações para receber sua voz. Isso significa abordar nosso tempo com Deus não como um dever religioso, mas como uma oportunidade de encontrar o Deus vivo. Significa acreditar que Deus está verdadeiramente presente e ativo em nossas vidas e que Ele deseja se comunicar conosco. Quando nos aproximamos de Deus com expectativa e fé, nos posicionamos para ouvir sua voz mais claramente. Meus amigos, cultivar um coração receptivo é uma jornada ao longo da vida. Requer intencionalidade, sacrifício e fé, mas a recompensa vale a pena. Um relacionamento mais profundo e íntimo com nosso Pai Celestial e a capacidade de discernir sua vontade para nossas vidas. À medida que priorizamos nosso relacionamento com Deus, entregamos nossas agendas, criamos espaço para a quietude e a solidão e nos aproximamos dele com expectativa e fé, nos tornaremos mais afinados com sua voz. E à medida que aprendemos a ouvir e seguir sua voz com mais clareza, experimentaremos a vida abundante que Jesus nos prometeu. À medida que priorizamos nosso relacionamento com Deus, entregamos nossas agendas, criamos espaço para a quietude e a solidão e nos aproximamos dele com expectativa e fé, nos tornaremos mais afinados com sua voz. E à medida que aprendemos a ouvir e seguir sua voz com mais clareza, experimentaremos a vida abundante que Jesus nos prometeu. Portanto, vamos prosseguir na busca de cultivar corações que sejam boa terra, corações que sejam receptivos à voz do nosso amoroso Deus. Vamos buscá-lo com todo o nosso coração, confiar em sua vontade perfeita e nos aproximar dele com fé e expectativa. À medida que fazemos isso, nos encontraremos caminhando mais de perto com nosso Pai Celestial, guiados por sua voz a cada passo do caminho. Número 2. Aprender a discernir a voz de Deus. Meus queridos amigos, à medida que continuamos a explorar como ouvir claramente a voz de Deus, é importante reconhecer que nem toda a voz que ouvimos é de Deus. Na verdade,
Há muitas vozes concorrentes que podem nos distrair e enganar, se não tomarmos cuidado. É por isso que aprender a discernir a voz de Deus é tão crucial. No Evangelho de João, em João 10, 27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Como seguidores de Jesus, temos o privilégio e a responsabilidade de aprender a reconhecer e seguir sua voz. Mas como fazemos isso? Como podemos ter certeza de que a voz que estamos ouvindo é realmente de Deus? Primeiro, devemos entender que a voz de Deus sempre estará em conformidade com sua palavra escrita, a Bíblia. Em Isaías 8:20, Deus diz: "À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, para esta palavra, é porque não há luz neles." Deus nunca contradirá sua própria palavra, nem nos guiará em uma direção que vá contra sua vontade revelada nas Escrituras. É por isso que é crucial ler, estudar e meditar regularmente nas Escrituras. À medida que enchemos nossos corações e mentes com a verdade de Deus, nos tornamos mais sintonizados com sua voz e mais capazes de discernir quando uma mensagem é realmente dele. Em segundo lugar, devemos aprender a distinguir entre a voz de Deus e nossos próprios pensamentos e desejos. É fácil confundir nossas próprias ideias e inclinações com a voz de Deus, especialmente quando elas se alinham com o que queremos ouvir. Saber a diferença frequentemente requer prática, não acontece da noite para o dia. A voz de Deus muitas vezes nos desafiará a sair de nossas zonas de conforto e fazer coisas que vão contra a norma ou que nos obrigam a confiar em Deus. Quando confiamos em Deus e o reconhecemos em todos os nossos caminhos, Ele promete nos guiar e dirigir. Mas isso exige disposição para deixar de lado nosso próprio entendimento e confiar em sua sabedoria, mesmo quando isso não faz sentido para nós. Em terceiro lugar, devemos estar atentos ao fruto das vozes que estamos ouvindo. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos." Isso está em Mateus 7, 15 e 16. As vozes que ouvimos produzirão frutos em nossas vidas, seja bons frutos que levam ao crescimento, paz e justiça, ou maus frutos que levam à confusão, ansiedade e pecado. Se uma voz está consistentemente nos afastando da vontade de Deus e produzindo frutos negativos em nossas vidas, é um bom indicativo de que não é dele. Por outro lado, se uma voz está nos aproximando de Deus, produzindo o fruto do Espírito e trazendo paz e clareza, provavelmente é dele. Além disso, devemos estar dispostos a buscar sabedoria e conselhos de crentes maduros. Ao convidar outros a falar em nossas vidas e fornecer sabedoria e discernimento piedosos, podemos ganhar clareza e confirmação sobre as vozes que estamos ouvindo. Também devemos cultivar uma atitude de humildade e disposição para aprender. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, como somos lembrados em Tiago 4:6. Se nos aproximarmos de Deus com um espírito orgulhoso e relutante, insistindo em nosso próprio caminho e recusando-nos a submeter à sua orientação, teremos dificuldades para ouvir sua voz claramente. Mas se nos aproximarmos dele com um coração humilde e receptivo, dispostos a ser corrigidos e guiados pelo seu espírito, estaremos mais sintonizados com sua voz. Meus amigos, aprender a discernir a voz de Deus é uma habilidade que leva tempo, prática e sabedoria do Espírito Santo para desenvolver. Mas à medida que cultivamos esses hábitos e atitudes, nos veremos crescendo em nossa capacidade de reconhecer e seguir a voz de Deus. E que alegria é caminhar em sintonia com nosso Pai Celestial, guiados por sua voz amorosa, sabendo que não estamos sozinhos, mas que Ele está conosco, nos liderando e direcionando no caminho da vida. À medida que aprendemos a discernir sua voz com mais clareza, experimentaremos um sentido mais profundo de paz, propósito e intimidade com Ele. Então, vamos prosseguir na jornada de aprender a discernir a voz de Deus, meus queridos amigos. Ao fazermos isso, nos encontraremos caminhando mais de perto com nosso bom pastor, ouvindo sua voz
e seguindo-o todos os dias de nossas vidas. E número 3, superar os obstáculos para ouvir a voz de Deus. Meus queridos amigos, é importante reconhecer que existem obstáculos que podem nos impedir de ouvi-lo claramente. Esses obstáculos podem ser internos, como nossas próprias dúvidas, medos e pecados, ou externos, como as distrações e a oposição do mundo ao nosso redor. Mas a boa notícia é que não precisamos ser derrotados por esses obstáculos. Com a ajuda de Deus, podemos superá-los e continuar crescendo em nossa capacidade de ouvir sua voz. Um obstáculo comum para ouvir a voz de Deus é a dúvida. Quando enfrentamos circunstâncias difíceis ou estamos esperando pela direção de Deus, é fácil começar a duvidar se Ele realmente está falando conosco. Podemos questionar se realmente ouvimos dele ou se estamos apenas imaginando coisas. Mas Deus nos convida a trazer nossas dúvidas a Ele e confiar em sua fidelidade. No livro de Tiago, lemos em Tiago 1:5-6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente. Pede a Deus, que dá a todos liberalmente, sem reprovar, e ser-lhe-á concedido. Mas peça-a com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando pedimos a Deus sabedoria e direção, podemos confiar que Ele nos dará generosamente. Mas devemos pedir com fé, acreditando que Ele é capaz e está disposto a nos guiar. Quando surgem dúvidas, podemos levá-las a Deus em oração, pedindo-lhe que fortaleça nossa fé e nos dê clareza. Outro obstáculo para ouvir a voz de Deus é o medo. Às vezes, a direção de Deus para nossas vidas pode parecer intimidadora ou desconfortável. Ele pode nos chamar a sair de nossa zona de conforto, correr riscos ou enfrentar situações difíceis. E quando nos deparamos com esses desafios, podemos sentir medo. Mas Deus nos convida a confiar em seu perfeito amor, que lança fora o medo. Em Isaías 41:10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando estamos com medo, podemos nos apoiar na presença de Deus e em sua promessa de estar conosco e nos fortalecer. Podemos escolher avançar na fé, sabendo que Ele nos sustenta e nos guia a cada passo do caminho. Um terceiro obstáculo para ouvir a voz de Deus é o pecado. Quando vivemos em desobediência voluntária a Deus, pode ser difícil ouvir sua voz claramente. Nosso pecado cria uma barreira entre nós e Deus, prejudicando nossa capacidade de discernir sua vontade para nossas vidas. Mas Deus nos convida a confessar nossos pecados e receber seu perdão e purificação. Em Isaías 59:1-2, lemos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando confessamos nossos pecados e nos afastamos deles, Deus promete nos perdoar e restaurar nosso relacionamento com Ele. À medida que caminhamos em obediência a Ele, nos encontraremos mais sintonizados com sua voz e melhor capacitados para discernir sua vontade para nossas vidas. Um obstáculo significativo para ouvir a voz de Deus são as distrações e a oposição do mundo ao nosso redor. Vivemos em uma cultura que está constantemente disputando nossa atenção, nos bombardeando com mensagens e prioridades que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. E como seguidores de Jesus, podemos esperar enfrentar oposição e perseguição daqueles que o rejeitam. Mas Deus nos convida a fixar nossos olhos nele e perseverar em buscar sua voz acima de todas as outras. Quando mantemos nosso foco em Jesus e confiamos em sua vitória sobre o mundo, podemos ter paz e coragem no meio das distrações e oposição. Podemos escolher priorizar sua voz acima de todas as outras, buscando-o diligentemente e persistentemente. Meus amigos, os obstáculos para ouvir a voz de Deus podem parecer assustadores às vezes, mas servimos a um Deus que é maior do que todo obstáculo que enfrentamos. Ele é capaz de superar nossas dúvidas, medos e pecados
e nos guiar no meio das distrações e oposições. Então não percamos o ânimo, nem nos desanimemos quando surgirem obstáculos. Caminhemos de mãos dadas com nosso amado Pai Celestial, guiados por sua voz e fortalecidos pelo seu Espírito, e que sempre nos lembremos de que, não importa quais obstáculos enfrentemos, nosso Deus é fiel e Ele nos guiará a cada passo do caminho. Que possamos abordar cada dia com corações expectantes, sabendo que nosso Pai Celestial se alegra em falar com seus filhos e nos guiar no caminho da vida. Agora, para todos aqueles que ouvem minha voz, vamos nos aproximar do Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e louvor. Pai, agradeço pelo dom da vida e pela dádiva da salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Sou grato por Tuas provisões diárias e benefícios. Senhor misericordioso, confesso meus pecados diante de Ti e peço por Teu perdão. Arrependo-me de quaisquer pensamentos, palavras ou ações que não tenham sido agradáveis a Ti. Também perdoo aqueles que me prejudicaram, assim como Tu me perdoaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Senhor, ajuda-me a cultivar um coração receptivo à Tua voz. Dá-me fome e sede da Tua palavra e ajuda-me a priorizar meu relacionamento contigo acima de tudo. Entrego minhas próprias agendas e ideias a Ti, confiando que Teus caminhos são mais altos que os meus. Senhor, oro para que me deis sabedoria e discernimento, para reconhecer Tua voz e distingui-la das vozes. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração, agora, estão sobre você, em nome de Jesus. Querido Senhor Jesus, sei que sou pecador e peço o Teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Me arrependo dos meus pecados e Te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar e seguir-Te como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouça a minha oração. Eu oro. Obrigado, Senhor, por me salvar. Amém.